Olá, vamos continuar nossas aulas de filosofia política na modernidade. Aula passada a gente já falou sobre, terminamos, né? Falamos sobre a última vez não, né? Falando sobre Thomas Hobbes comparando com a filosofia de John Locke. E hoje nós vamos falar de John Locke, continuar relembrando alguns pontos da nossa primeira aula sobre John Locke, sua filosofia política, só deixando bem claro que aqui a gente está falando ainda da filosofia política. A gente não está ainda em outras partes que a gente ainda vai estudar do John Locke, que são, por exemplo, a teoria do conhecimento, muito famosa, mas o que nos interessa nesse momento é a filosofia política. Então, a gente vai relembrar dois conceitos que a gente viu lá passada e a gente vai hoje finalizar e entender a razão pela qual, para John Locke, nós temos sim interesse em deixar o estado de natureza, abrir mão da nossa liberdade restrita para ingressar na sociedade civil, escolher um soberano. Bom, relembrando aqui os dois conceitos que a gente viu lá passada em John Locke, eu queria falar para vocês, queria que vocês relembrassem do estado de natureza de Hobbes, né? Aquela guerra de todos contra todos, e que eu fiz quando eu apresentei o John Locke para vocês na aula passada, eu fiz um contraponto. E esse contraponto é exatamente em relação à diferença do estado de natureza. Se para Hobbes o estado de natureza era a guerra de todos contra todos, com perigo de perder a vida a qualquer momento e não ter paz, John Locke não enxerga o estado de natureza, aquele estado hipotético, pacto social, como um momento de guerra e de insegurança e de risco de perder a nossa vida. Por quê? Porque também outro contraponto em relação a Hobbes, ele não entende a natureza humana de acordo com aquele viés pessimista que o Hobbes entende. Para ele, nós não somos bestas selvagens, egoístas e que só temos interesse em nós mesmos e que nós vamos nos destruir a todo momento. Ninguém nunca estará satisfeito. Locke não vê a natureza humana assim. Então, são essas duas grandes diferenças, enormes diferenças entre essas filosofias políticas desses dois contratualistas que a gente está estudando até agora. Só que vocês devem estar se perguntando o quê? Se para Hobbes é bem clara a razão pela qual a gente decide abrir mão da liberdade restrita do estado de natureza para ingressar na sociedade civil, para fazer o pacto, entregar nossas armas aos pés de um grande rei, é bem claro, né? Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer ter paz. Então, se você é uma besta selvagem, se você é o lobo do homem, se o homem é o lobo do homem, se a gente corre risco de vida o tempo todo, é bem claro que seja mais interessante abrir mão dessa liberdade total e entregar aos pés do Leviatã. É bem natural que a gente entenda porque essa seria uma escolha não tão difícil, né? Ora, eu preciso preservar minha vida, eu tenho interesse em preservar a paz. Vale a pena a troca. Só que se você tem um filósofo como John Locke, que está dizendo que não seria guerra de todos contra todos, a nossa vida não estaria o tempo todo colocada em risco, nós não somos bestas selvagens, gananciosas e egoístas, e não somos maus por natureza. Qual o problema do estado de natureza? Por qual é o meu interesse em abrir mão? E é com essa pergunta que eu começo a nossa aula de hoje. E eu gostaria que vocês abrissem o PowerPoint, eu estou abrindo aqui exatamente agora, o PowerPoint chamado Filosofia Política. Abram lá em John Locke, que é o PowerPoint número 18, é o slide número 18, desculpa. Abrindo lá, vocês vão ver o que eu anotei para vocês acompanharem a aula e terem um objeto de estudo, especialmente se vocês estiverem sem o livro, né? Então, a gente tem coisas que o Locke diz que são novidades, né? Primeira coisa, ele vai dizer que no estado de natureza, olha a diferença, o estado de natureza que ele narra não é uma carnificina, como o Hobbes narra. Ele vai narrar o estado de natureza dessa maneira, ele vai dizer que todos temos o direito de ajuizar por nós mesmos ações, olha que chique, porque vocês lembram que a ideia de lei natural, a gente estudou isso lá na UEM, né? Locke vai dizer que existe o justnaturalismo, existe uma lei natural. E de acordo com essa lei natural, qualquer um de nós, seres racionais, podemos acessar essa lei natural e ajuizar ações, cobrando nossos direitos
querendo que esses direitos sejam aplicados. Quando alguém estiver violando os nossos direitos, por exemplo, nós vamos lá e resolvemos isso no estado de natureza, para Locke. Olha que civilizado. Ele vai dizer que no estado de natureza todo mundo tem o direito de se defender. Então, se alguém tentar violar a lei natural, se alguém tentar interferir no meu direito, eu posso me defender. Eu tenho esse direito por natureza. Estado de natureza. Ele está dizendo que cada um pode decidir a aplicação da pena apropriada. Tô achando isso muito civilizado. Então, reparem, eu posso resolver tudo no estado de natureza, né? Eu posso ajuizar, eu posso decidir a aplicação de pena, eu posso resolver as coisas por mim mesmo. Não sou uma besta selvagem. Só que aí o que acontece? Locke vai dizer que acontece um problema aí. E é o problema do juiz imparcial. Então, a gente agora está chegando no ponto mais importante. Se para Thomas Hobbes a nossa grande questão, nossa grande motivação de sim ingressar no pacto, do acordo, o pacto social, o contrato social, o grande acordo, para criar o Estado, para entregar nossos direitos aos pés de um rei, de um monarca, qual é o nosso grande impulso para isso? Locke vai ter uma resposta diferente de Hobbes. Hobbes vai dizer: queremos garantir a vida, queremos garantir a paz. Locke vai dizer: precisamos de um juiz imparcial. Que juiz imparcial é esse, né? Se ele acredita numa lei natural, se Locke acredita numa lei natural, então, e cada um tem o direito de ajuizar essa ação, e Locke acredita numa racionalidade, tá? Ao contrário de Hobbes, não que seja o homem seja irracional, mas Locke acredita que a nossa racionalidade seja capaz de muitas coisas, inclusive de assegurar um estado pacífico, mas ele vai dizer: o problema é quando o ser humano, apesar de ser racional, quando ele precisa resolver as coisas por si próprio, em causa própria, essa é a questão, em causa própria, vai existir um conflito de interesse. Ele não vai ter a capacidade, nós não teremos mais a capacidade de sermos imparciais se nós estivermos cuidando dos nossos próprios interesses. E isso sim, para Locke, vai causar motivo de confusão e até mesmo de guerra, tá? Então ele vai dizer que nosso grande interesse, olha que coisa civilizada, o nosso grande interesse em que um Estado seja criado, que um rei seja empossado, desse contrato, desse pacto social, desse contrato social, é que exista a figura de alguém imparcial para cuidar dos meus direitos naturais. Porque eu mesmo não tenho esse distanciamento, a minha racionalidade pode ser atrapalhada pelos meus interesses próprios. Então, essa é a grande diferença também, essa é a terceira grande diferença do Thomas Hobbes para o John Locke, né? A primeira diferença, vamos tentar recapitular isso só pra gente fechar. A primeira diferença é a concepção de natureza humana. Para Hobbes, nós somos bestas selvagens, egoístas, e o estado de natureza seria guerra de todos contra todos. Enquanto para Locke, ele não tem essa concepção pessimista, ele vai dizer que nós somos seres racionais, capazes de manter a paz. E o estado de natureza para John Locke não é a guerra de todos contra todos. E a terceira diferença, que foi o tema da nossa aula de hoje, a terceira diferença é exatamente a questão da razão pela qual a gente decide abrir mão da nossa liberdade restrita para ingressar numa sociedade, no Estado com letra maiúscula. Para Locke, é a razão da necessidade da existência de um juiz imparcial. Compreenderam? Essa é a grande terceira enorme diferença entre a filosofia política hobbesiana e a filosofia política do John Locke. E aí, uma coisa que eu preciso falar, que eu vou gravar numa parte 2 do vídeo, eu não posso ter mais de 10 minutos, senão eu não consigo postar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar, então, eu só tenho mais um detalhe para falar, mas eu preciso de mais de 5 minutos para falar. Eu vou deixar para a aula que vem, onde a gente começa a falar sobre Rousseau, tá? Então vamos fazer assim, aula que vem a gente começa a falar sobre Rousseau e eu vou usar 5 minutos do início da aula, que vai ser uma aula mais longa, gravada em 2 vídeos, para falar sobre esse pequeno detalhe, propriedade privada, não é um pequeno detalhe, sobre esse pequeno detalhe da propriedade privada em John Locke, tá bom? Eu não vou falar isso hoje, eu vou deixar para a aula que vem, tá bom? Beijos para vocês, saudades!